Vou entrar aqui e ver os comentários. Tá com o comentário de lado, senhor? Ainda não apareceu pra mim. Isso. Já tá. Não. Vou mandar para as pessoas. Manda aí pro pessoal um pouco. Então, gente, vamos começar a nossa live rezando, né? Um pouquinhozinho, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. O que nós acabamos de rezar é uma oraçãozinha que está nesse folhetinho aqui. O folheto das 3 Ave-Marias. Vocês podem baixá-lo na página providanapolis.org.br, na parte de downloads ou de arquivos para distribuição. Oração das 3 Ave-Marias. É uma oração pedindo a Maria um coração puro, que eu rezo todo dia e toda noite. Este papel serve para pregar na parede da cama, para você não se esquecer de rezar. Esta oraçãozinha foi ensinada por Nossa Senhora Santa Matilde de Rackborn, uma religiosa do século XIII, contemporânea de Santo Tomás de Aquino, que pediu a Maria Santíssima para morrer na presença dela. E ela disse: aceito o teu pedido, atendo ao teu pedido, com a condição de que tu rezes a cada dia uma Ave Maria em honra ao Pai, que me fez poderosa, uma segunda Ave Maria em honra ao Filho, que me fez sábia, e uma terceira Ave Maria em honra ao Espírito Santo, que me fez misericordiosa, para que na hora da tua morte o poder, a sabedoria e a misericórdia de Deus estejam presentes. É uma oração tão pequena que nós fazemos frequentemente, eu faço diariamente, quero fazer até o fim da minha vida, pedindo a Maria Santíssima um coração puro. Santo Antônio de Lisboa, ou de Pádua, se preferirem, rezava esta oração também para pedir a pureza de coração. Um grande propagador desta devoção também foi Santo Afonso Maria de Ligório, que era um grande devoto de Nossa Senhora.
Mas falando de pureza, que é o tema da nossa transmissão, a gente logo se lembra do Apocalipse 12, com aquela mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Esta mulher não é apenas luminosa, ela é uma mulher luz. Mulher luz, da cabeça aos pés, literalmente. É um grande sinal que aparece no Apocalipse e que vence o dragão, a grande serpente, o diabo ou Satanás. Esta mulher cheia de luz, ela é cheia de quê? O que é luz? Se nós verificarmos a primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 5, leremos: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Cheia de luz, esta mulher é cheia de Deus. Ela é aquela que um dia o anjo chamou de cheia de graça. Uma vez perguntaram se esta mulher era bonita. Perguntaram a Santa Bernadette Soubirous se Nossa Senhora é bonita. Que pergunta, não é? Mas já fizeram essa pergunta para ela. Aí ela respondeu: se Nossa Senhora é bonita, se você visse Nossa Senhora, o seu desejo seria morrer para estar com ela para sempre. Mas por que ela é tão bela? Lembre-se que ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Mas isso é pouco. Um cachorro não tem pecado original. O que faz Nossa Senhora ser maravilhosa, além de não ter o pecado original desde a sua concepção, é que ela foi cheia de graça desde a sua concepção. A pureza é maravilhosa, mas ela não é uma coisa puramente negativa. Por exemplo, eu posso dizer que este prato aqui está puro. Puro quer dizer que ele está vazio, que não tem nada dentro. Mas qual é a vantagem? Qual é a vantagem de você não ter nada dentro? Você pode dizer, não tem sujeira, não tá certo. Mas por que você deixa uma coisa sem sujeira? Para que coisas boas possam entrar lá. Porque você deixa o seu coração puro, para que Deus possa entrar nele e fazer a sua morada. A pureza não é só uma coisa como uma limpeza, uma faxina. A pureza é um espaço que você cria dentro de você para que o Senhor possa morar. Assim é que a pureza encanta, porque ela é linda. E foi aos puros de coração, no Sermão da Montanha, que Jesus disse: verão a Deus. Eles desde já são bem-aventurados. E de todas as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de São Mateus, essa traz um encanto especial. Ver a Deus. Ver a Deus. Ver a Deus é o desejo de todo homem, mas ao mesmo tempo é o pavor de todo homem. Moisés pediu a Deus que mostrasse a sua face. E Deus disse: eu vou passar na tua presença, mas eu vou cobrir o teu rosto e tu me verás pelas costas, porque nenhum homem me pode ver e permanecer vivo. Que coisa, né? E Gedeão, quando viu o anjo do Senhor e pensou que tinha visto a Deus, disse: certamente vou morrer. Mas o anjo disse: não temas, não morrerás. Os pais de Sansão, Manoé e sua mulher, quando receberam do anjo o anúncio do nascimento daquele filho que iria começar a libertar Israel dos filisteus, também ficaram em pânico. Certamente morreremos, porque vimos a Deus face a face. Mas a mulher de Manoé disse: se o Senhor nos quisesse matar,
por que nos teria anunciado o nascimento de um filho? E de fato, os dois não morreram. Mas Isaías também teve medo. Isaías, o profeta, no templo, ele viu serafins, né, que gritavam uns para os outros: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Enquanto as dobradiças das portas gemiam e o templo se enchia de fumaça e o Senhor estava sentado num trono, Isaías disse: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ele estava entrando em pânico quando um dos serafins pegou com uma tenaz uma brasa do altar, tocou nos lábios do profeta e disse: quando isto tocou teus lábios, teus pecados foram perdoados. Tua maldade foi expiada. E aí sim o profeta prosseguiu no atendimento ao chamado de Deus. Mas ver a Deus é ao mesmo tempo algo maravilhoso e apavorante. Quem pode ver a Deus? E esta bem-aventurança Jesus prometeu aos puros. Então, gente, como é linda a pureza. Se você tiver o coração puro em todos os sentidos, incluindo aí a castidade, que é a pureza sexual, mas se você tiver o coração puro em todos os sentidos, em pureza de intenções, em pureza de desapego de si mesmo, pureza de querer o máximo para o próximo e para a glória de Deus, se você tiver esse coração puro, você então partilhará desta bem-aventurança. A Bíblia, a doutrina católica nos ensina que ver a Deus face a face não significa vê-lo no sentido corporal, no sentido da visão, porque Deus é puro espírito. A essência de Deus não se atinge pelos nossos olhos físicos, mas ver a Deus significa entender a Deus. Mas é entender a Deus de maneira direta e imediata. É como mergulhar em Deus. E isso é uma coisa que ultrapassa a nossa natureza. É algo sobrenatural, que só será possível na outra vida com um dom que os teólogos chamam de luz da glória. Com a luz da glória, enriquecidos por esse dom, nós poderemos mergulhar na essência divina e nos inebriarmos de Deus. E não pensemos que algum de nós vai se cansar de ver a Deus, porque Deus é inesgotável. Você vê no céu Deus todo, mas não totalmente. Você nunca vai esgotar tudo que há em Deus. Mal comparando, é como se você subisse ao Morro do Corcovado, onde há o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e começasse a olhar as paisagens. Você olha para uma paisagem, nossa, que maravilha, volta-se para outra, nossa, que maravilha, volta-se para outra, nossa, que maravilha. E você não consegue nunca esgotar tudo que você tem para ver lá de cima. Assim, a visão de Deus, que é prometida aos puros, ela jamais vai causar tédio, monotonia. Não! A eternidade é vida eterna. E essa vida é que é prometida aos puros. E eu pergunto a você que está me ouvindo, você quer ver a Deus como eu quero? Seja puro. A pureza começa pelos olhos. Por quê? Porque nada há no intelecto, diz a filosofia de Santo Tomás de Aquino e de Aristóteles, que não tenha primeiro passado pelos sentidos. Nesta vida corporal, tudo que nós entendemos, primeiro nós sentimos antes. E dos 5 sentidos, o mais agudo
é o sentido da visão. É o sentido mais penetrante. Se você conseguir que esse sentido seja puro, que você utilize apenas para o bem, mas o domine em tudo aquilo que possa levar você à desordem, você então terá os olhos puros. E Jesus falou acerca dos olhos: o teu olho é a luz do teu corpo. Se o teu olho for são, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se o teu olho for trevas, todo o seu corpo será tenebroso. Ora, se o olho, que deveria ser a sua luz, se a luz que está em ti são trevas, quão espessas não serão as próprias trevas? Então, a pureza começa pelo olhar. Se você quiser ser puro, trate de tomar muito cuidado com aquilo que você vê, para que os seus olhos não vejam inutilidades, futilidades. Quando você está acostumado a olhar para frente e não para os lados, procurando outdoors, faixas, quando você está acostumado a olhar para o necessário e não para o inútil, quando você vai procurar na internet o que você precisa, não aquilo que você teve desejo de encontrar, não. Quando você está acostumado a olhar aquilo que interessa para a glória de Deus e para a sua santificação e para a salvação das almas e deixar de lado as coisas vãs, fica fácil você rejeitar as coisas proibidas, as coisas ilícitas. Os que fazem educação física sabem disso. Quem faz educação física conhece uma bola mais pesada que o normal, chamada medicine ball. Quando você está acostumado a usar essa bola, fazendo uma força além do comum, depois, quando você vai usar uma bola comum de basquete, de vôlei, você acha que essa bola é fácil de pegar, porque você já se acostumou a usar uma outra bem mais pesada. Assim, se você está acostumado a fazer um jejum, você está se abstendo até de alimentos que são lícitos, mas está se abstendo, fica fácil se abster dos alimentos proibidos. Se você já está acostumado a mortificar o seu corpo naquilo que é lícito, fica fácil você evitar aquilo que é pecaminoso. Então, a pureza, naquilo que se refere à castidade, mas mais do que isso também, depende de um treinamento. E Nossa Senhora, quando recebeu o anúncio de que seria mãe de Deus, que foi que ela disse? Como poderá ser isto se não conheço o homem? Este não conheço o homem significa não apenas eu sou virgem, também, mas eu tenho a intenção de permanecer virgem. De outro modo, a observação dela não teria sentido. Eu não conheço, mas vou conhecer. Portanto, se ela disse não conheço o homem, ela tinha a intenção de conservar a sua virgindade, apesar do casamento com José. Os dois, casados validamente, renunciaram, ambos, os dois, renunciaram ao direito que tinham de unir-se ao corpo alheio. Portanto, foi um casamento verdadeiro, mas em que os dois resolveram conservar a virgindade para sempre. E foi desse matrimônio virginal com a nossa Mãe Puríssima, Virgem e Mãe, com o nosso castíssimo Pai São José, foi nesse matrimônio que nasceu o menino Jesus, concebido por obra do Espírito Santo. Naquele lar de pureza, não que o matrimônio tenha alguma coisa de impuro, não, mas a virgindade consagrada, ela é ainda superior à excelência do matrimônio, que é a imagem do amor de Cristo pela Igreja. São Paulo, que tanto elogiou o matrimônio, na carta aos Colossenses, na carta aos Efésios, ele também diz que ele, sendo virgem, desejaria que todos fossem como ele. Porém, cada um recebeu de Deus o seu dom. A virgindade é um dom, o matrimônio é um outro dom, porém a pureza é para todos.
Quem é casado não está dispensado de ser puro, seja pela fidelidade ao cônjuge, seja pela maneira com que o trata, seja pela mortificação dos sentidos em todas as maneiras, a castidade é para todos. Se você quiser saber de alguém que não está obrigado à castidade, eu vou dizer, o demônio não está. Nem os anjos bons, porque eles não têm corpo, evidentemente, não podem pecar. Os cachorros e os gatos, os quadrúpedes, os animais irracionais também não estão obrigados à castidade. Eles têm corpo, mas eles não têm uma alma espiritual. Eles são escravos do instinto, então eles não podem pecar. Nós, que somos corpo e espírito, ou nós somos castos, ou nós nos igualamos aos quadrúpedes. Se você não quer ser um cachorro, tomara que não queira, seja casto. Aquele que zomba de um casto é um frouxo que zomba de um forte. É um derrotado que zomba de um vencedor. É alguém que não conseguiu vencer a luta e está querendo zombar daquele que venceu. Portanto, a castidade para nós deve ser motivo de glória, não de vanglória, porque nós não conseguiríamos a castidade sem a graça de Deus. Nós devemos nos gloriar por sermos castos em Cristo, que pagou um alto preço pelo nosso corpo. Por sermos castos no Espírito Santo, que habita em nosso corpo como num templo. De sermos castos por meio de Maria, que sendo medianeira de todas as graças, derrama sobre nós também a graça da castidade. De sermos castos por causa da Eucaristia, porque a comunhão eucarística faz com que o nosso corpo mortal entre em contato com o corpo glorioso de Cristo. E assim, este nosso corpo, ele, ao entrar em contato com o corpo de Cristo, ele tem as suas paixões acalmadas. A Eucaristia é um remédio maravilhoso, não só um remédio, ela é também como se poderia dizer, uma profilaxia, é um meio excelente de você promover a castidade. A pureza, gente, ela é tão linda que você não poderia falar tudo dela. Mas tente olhar para os olhos de uma criança recém-nascida. Tente, olhe para ela. A criança recém-nascida, ela causa até medo em você que é adulto. Por quê? Porque ela está como que inquirindo você, perguntando. Ela que não tem máscara, ela olha para você com os olhos fixos, penetrantes, porque ela ainda não se manchou, como os adultos se mancharam. E nós, se quisermos entrar no reino dos céus, devemos ser como as crianças. O reino dos céus pertence a elas e àqueles que se assemelham a elas. Portanto, sejamos puros, né? E não tenhamos vergonha da pureza. Se os outros não se envergonham da sua impureza e de fazer coisas horríveis até em público, como é que você vai ter vergonha de ser puro? Por que você não namora como os outros? Porque eu não sou como os outros? Eu sou filho de Deus, eu sou membro da igreja, eu sou o herdeiro do céu, meu corpo é templo do Espírito Santo, os meus olhos verão a Deus face a face. Se meus olhos verão a Deus, eles não podem hoje olhar para as imoralidades que aparecem nas redes sociais. Eu sou diferente. Eu sou mesmo diferente. Nós temos que dizer isso. Sem vanglória, mas com uma sadia glória, a glória dos filhos de Deus. É por isso que eu não sou, como eu não sou como os outros, eu descobri um tesouro que os outros não descobriram. Este tesouro é a castidade, que vocês podem ver nesse livrinho aqui, Descobrindo a Castidade. Esse livrinho eu escrevi para todos, mas de modo especial para os jovens. Vocês podem baixá-lo em PDF na página providanapolis.org.br. É um livrinho que explica esse tesouro escondido, mas que quando a gente encontra não quer largar mais.
porque ele vai nos fazer ver a Deus face a face. Eu vou ler aqui um outro livro que vocês não conhecem, chamado Clínica do Coração. Olha que coisa linda. Clínica do Coração. É de um padre canadense chamado Marcel Marie Desmarais. Este padre, o padre Desmarais, ele foi coautor, juntamente com o monge beneditino Dom Marcos Barbosa, de alguns livros, um deles bem conhecido chamado Pílulas de Otimismo, em vários volumes. Esse aqui, Clínica do Coração, também é do mesmo autor, Padre Marcelo Marie Desmarais, com a tradução e alguns acréscimos de Dom Marcos Barbosa. Então aqui havia uma moça, nesse livro, oculta sob o pseudônimo de Escrupulosa, fazendo uma pergunta ao padre Desmarais. Os beijos lascivos, prolongados e apaixonados, são pecados mortais? Acontece-me permiti-los a meu noivo, e isso me preocupa. O que foi que o padre Desmarais respondeu? Sim. Olha que resposta linda, né? Em vez de ficar enrolando, em vez de dizer nem sim nem não, muito menos pelo contrário, o padre respondeu sim. E agora a explicação. Esses beijos constituem pecado mortal, quando há conhecimento suficiente e pleno consentimento da vontade. A propósito de sua carta, senhorita, eu me permito um desabafo. Agora é o padre Desmarais comentando a pergunta dela. Quando leio minha correspondência, tenho a impressão de que o catolicismo de muitas pessoas é minguado, mesquinho, anêmico, lamuriento. Muitos imaginam a religião como um sistema de barreiras, limitações e entraves. Seu olhar se volta cobiçoso para o país do pecado, que imaginam sob uma luz enganadora como a região de uma felicidade sem fim. Se não se aventuram mais vezes no terreno proibido, é com pesar e pena, e quase unicamente por medo do inferno. Coitados, diz o padre Desmarais, eles parecem ignorar que as leis divinas não foram estabelecidas por Deus para cortar nossas asas, mas ao contrário, para facilitar nossos voos. Vamos voar? Voar! Para facilitar nossos voos para os altos cimos, onde os seres humanos podem desabrochar em alegria e beleza. Esquecem que Jesus disse em seu evangelho: eu vim para que tenham a vida e a tenham em plenitude. Não parecem lembrar-se de que Jesus é o seu melhor amigo. O pecado não é uma infração a uma lei abstrata e sem alma. Ele constitui, antes de tudo, uma infelicidade, uma traição com a ternura que nos tem o mais afetuoso dos amigos. Veja que coisa linda. Se você quer ter alegria, namore castamente. Esses beijos não trazem alegria, podem trazer prazer, mas o prazer é corpóreo. Ele é físico e ele deixa depois um gosto ruim, um amargo. Ao passo que a alegria, ela é espiritual. E eu queria ler para vocês um trechinho aqui deste folheto sobre o namoro, que vocês também podem ter acesso na página providaanápolis.org.br em PDF, que fala sobre a alegria da pureza. Depois de explicar como se namora, eu digo: aquele que procura o prazer encontra o prazer, mas depois vem o vazio, o remorso de consciência e a tristeza. Aquele que se abstém do prazer por amor encontra alegria. Os puros de coração são capazes desde já de conhecer as coisas de Deus muito melhor do que os outros. No futuro eles verão. Desde já, eles já conhecem.
A pureza se expressa no olhar. Ao olharmos para os olhos de uma pessoa pura, vemos algo de Deus em sua alma. Se os que buscam o prazer na impureza conhecessem a alegria da pureza, desejariam ser puros, mesmo que fosse por egoísmo. Só para ter alegria. A alegria da pureza está acima do prazer da impureza, assim como o céu está acima da terra. Agora uma provocação. Experimente e diga-me se não é assim. Este folhetinho que eu escrevi há tanto tempo, eu era padre recém-ordenado, 1992, e que já tanta gente já leu, né? Esse folhetinho tem uma provocação. E eu sei que jovem gosta de desafio. Você apresenta uma coisa difícil para o jovem, ele não vai abandonar porque é difícil. Ele vai enfrentar porque é um desafio. Se outros conseguiram, por que não eu? Se a castidade já foi praticada por tantos, e houve santos como Santa Maria Gorete que morreram pela castidade, por que eu também não vou fazer isso? Porque eu vou me entregar de maneira à toa assim ao prazer em troca de nada? Veja, tudo isso é maravilhoso. E quando alguém perguntar para você como é que se deve namorar, a resposta óbvia é: como mais agrada a Deus. Porque a pergunta de filho não é até que ponto eu posso me aproximar do pecado sem pecar. Esta moça que perguntou aqui ao padre Desmarrais sobre o beijo, ela poderia perguntar: padre, e se o beijo for rapidinho? E se o beijo for só nos lábios, mas sem na língua? E se a gente beijar poucas vezes? Tudo isso é pergunta de escravo. É pergunta de alguém que está com desejo imenso de pecar, mas tem medo e quer se aproximar ao máximo do pecado sem pecar. Horrível. Horrível. Se você é filho de Deus, nunca faça esta pergunta. Nunca. Se isso aí é pecado, você não vai fazer pouco, não vai fazer rápido, você não vai fazer. Eu não vou beijar e pronto. Ah, mas o meu namorado quer. Problema dele. Se ele quer, ele não merece você. Ah, minha namorada não aceita. Então, você vai se casar com a esposa errada, se quiser continuar com ela. Se ela não está dando prova de amor antes do matrimônio, como ela vai ser uma boa esposa? E como é que o amor se prova, gente? O amor se prova por 3 critérios: o tempo, a distância e o sacrifício. O tempo, o verdadeiro amor, espera. Distância, quem ama, separa os corpos para unir as almas. Sacrifício, quem ama sabe abster-se do prazer por causa do outro. Se você sabe esperar, separar e distanciar, você ama. Ame e exija a prova de amor antes de se casar, porque o casamento é para sempre. Então você não pode casar com qualquer um, nem qualquer uma. Certo? Exija, treine e exige que o outro se treine também, para que vocês, passando no teste, tenham direito a esse sacramento maravilhoso, que é um sinal sensível e eficaz do amor de Cristo por sua igreja. Voltando agora ao namoro. Se alguém me perguntasse, né? Eu nunca namorei, porque desde a idade da adolescência eu já sabia que a minha vocação era sacerdotal. Mas, se a minha vocação fosse matrimonial, eu teria que namorar. Como é que eu poderia me casar sem namorar? E o namoro não é para conhecer o corpo, mas a alma do outro. O namoro é uma época de conhecimento espiritual, em que os corpos têm que estar bem separados. Se a minha vocação fosse matrimonial, até certas coisas que não são pecado, eu não faria. Querem um exemplo? Vamos ver se vocês conseguem enxergar com essa tela estreita aqui do celular. Fazer isso aqui, olha, no ombro da namorada. Dá para entender?
Vamos supor que a namorada estivesse aqui e eu quero envolvê-la aqui com o braço. Será que isso aqui é pecado? Eu acho que não. Mas eu não faria. Por quê? Porque esse gesto, o gesto de fazer assim, dá a impressão de que aquele corpo é meu. É um gesto de posse. Mas ele não é meu, eu sou solteiro. E eu não quero ter esta falsa ideia. É uma ideia falsa e perigosa, não quero ter. Mais ainda, envolvendo assim o corpo do outro, eu me esqueço que este corpo é sagrado. Porque eu, que celebro a Eucaristia todos os dias, eu não seguro assim o Santíssimo Sacramento. O Santíssimo Sacramento eu seguro tremendo e com as duas mãos, porque eu sei que ele é sagrado. Para eu não me esquecer que aquele corpo não é meu e é sagrado, eu teria um máximo cuidado. E eu não iria além de dar as mãos. Não porque indo além fosse pecado, mas porque eu queria conservar a sacralidade, a consciência desta sacralidade. Porque eu acho que indo apenas até a dar as mãos, e não mais que isso, eu agradaria a Deus ao máximo. E porque eu sou filho e não escravo, porque eu amo a Deus por amor, desculpe a redundância, e não por coação, eu quero fazer o que mais agrada ao meu Pai. E não aquilo que vai me livrar do inferno como se diz, na beira do precipício. Não, de jeito nenhum. Então, eu quero fazer, a pergunta não é até que ponto eu posso ir sem pecar, é pergunta de escravo. A pergunta de filho como é que eu posso namorar de modo a agradar a Deus ao máximo? Essa é a pergunta de filho. E essa é a pergunta que eu quero que vocês façam ao namorar e ao se preparar para o sublime sacramento do matrimônio. É grande este mistério, diz São Paulo na carta aos Efésios, e eu interpreto em relação a Cristo e a sua igreja. Mas, se hoje nós estamos numa luta pela pureza, e esta luta vem desde o pecado original, a regra é fugir. Você só vence se você não se expõe à ocasião. Se você quer ficar sozinho com a sua namorada, sozinha com o seu namorado, não vai se espantar se depois vocês caírem, porque só o fato de se expor à ocasião próxima de pecar, já é pecar. E quem entra na chuva é para se molhar. Quem se joga na lama é para se sujar. Se você se expõe à ocasião próxima de pecar, não pense que Deus vai mandar anjos para impedir você de consumar o pecado. Essa foi a tentação do diabo com Jesus. Lança-te do pináculo do templo, que os anjos virão te segurar, para que não viras teu pé em alguma pedra. O diabo, tentando Jesus, citou o Salmo 90, para levá-lo a se jogar do pináculo do templo. Ele não aceitou a tentação. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não porás o Senhor Deus à prova. Querer se expor ao pecado dizendo que o meu anjo vai me proteger? Não faça isso. Na guerra em favor da pureza, a arma é a fuga. Como diz a fundadora das Irmãzinhas de Belém, a Madre Maria Helena Cavalcante, diante das tentações não há fortes nem fracos, há prudentes e imprudentes. Os prudentes fogem porque reconhecem a própria fraqueza. Os imprudentes são os loucos, que avançam, veem que tantos já caíram e dizem, não, eu não vou cair. São loucos. Só de avançar já estão pecando. E se depois pecam mais, não deveriam se espantar com isso. Certo? Agora, desde a época do pecado original, há uma guerra tão grande entre os sentidos e a razão, entre a inteligência e os apetites carnais, que Adão e Eva
resolveram cobrir-se com folhas de figueira, sentiram vergonha, sentiram desejo de cobrir, necessidade de cobrir o corpo. Deus, porém, não gostou daquela tanga, não gostou daquele traje sumário. Deus mesmo providenciou para os nossos primeiros pais uma roupa maior, feita de peles de animais. Assim diz a Bíblia, no capítulo 3 do Gênesis. Os dois estavam cobertos de folhas de figueira. Deus, depois de pronunciar a sentença contra a serpente, contra a mulher, contra o homem, agora veste-os. Antes do pecado, as vestes eram desnecessárias, porque eles tinham um dom préternatural chamado integridade, que era a submissão harmoniosa dos sentidos à razão. Com o pecado original e a perda desse dom, agora não é qualquer roupa, tem que ser uma roupa decente. Deus foi o primeiro a insistir na decência das roupas. Ele quis que as roupas fossem compridas e não curtas. Qual é o sentido das roupas? Ensina-nos o Papa São João Paulo II que as roupas servem para cobrir o corpo a fim de revelar a alma. Você quer que o outro consiga ver a sua alma? Quer que o outro veja a beleza do seu espírito? Pois bem, trate de cobrir o seu corpo. Porque se você não cobre bem o seu corpo, você pode até atrair o outro, mas vai atraí-lo como um freguês é atraído por uma mercadoria de açougue. Vai atraí-lo como o urubu é atraído pela carniça, mas não vai ser atraído por nada de espiritual. Que coisa, hein? Você se rebaixar a tanto para conseguir pessoas que queiram buscar. Você é muito mais do que um pedaço de carne. Então, hoje, no estado em que nós estamos, após o pecado original, já redimidos por Cristo, mas antes ainda da glorificação da ressurreição, nós precisamos das roupas. As roupas são casca, é verdade, mas a casca protege o fruto. Tente colocar uma maçã dentro de uma fruteira com casca, ela vai ser preservada. E se você descasca e coloca em cima da mesa, daqui a 30 minutos ela já está mostrando sinais de oxidação. Você já nota que ela começa a ficar preta. Por quê? Porque faltou a casca. A casca é importante. A casca protege o fruto. As roupas servem para velar o nosso corpo e para revelar a nossa alma. Gente, como é bonito uma pessoa que se veste bem. E aquelas que não se vestem bem não sabem o que estão perdendo por não se vestir bem. Elas pensam que estão na moda, né? Já que a moda diz que tem que mostrar, né? Tem que mostrar uma parte do peito, uma parte dos ombros, tem que mostrar as costas, tem que usar uma rendinha, tem que usar alguma coisa no umbigo, sei lá o quê. Acham que assim elas estão atraindo o corpo delas, e mais nada. Mas se você vê uma pessoa que soube renunciar a essas tendências mundanas para se vestir decentemente, saiba, ela atrai, mas ela atrai de outro modo. Quando você olha para uma pessoa assim, nossa, você vê uma semelhança entre ela e Nossa Senhora, você pergunta, como será o coração dessa pessoa? Se ela se veste tão bem, se até por fora ela é assim, imagine como ela será por dentro. Isso é que é a verdadeira atração que você deveria procurar, muito mais do que essas coisas horríveis que o mundo vem oferecendo. Portanto, acreditem no que eu estou dizendo. A modéstia no vestir é bela. A indecência não é bela. Não é. Os que se vestem indecentemente, além de tudo, são bobos. Pensam que estão na crista da onda. Estão lá no poço, coitados. No poço da lama. Portanto,
Como é que a gente vai se vestir bem? Há umas regrinhas boas. Uma roupa, se é feita para cobrir, ela tem que cobrir, evidentemente. Então, uma roupa pode ser indecente porque ela não cobre todo o corpo, porque ela é curta. Ou então, porque ela não é opaca, ela não tapa a luz, porque ela é transparente ou translúcida. Ou então, porque ela é apertada, ela é justa, ela não é folgada. A roupa decente, ela é comprida, ela é opaca e ela é folgada. E agora eu vou dar uma instruçãozinha para as moças, sem descurar os rapazes. Os rapazes também têm que tomar cuidado com a decência das roupas, mas é muito mais comum nós, na confissão, encontrarmos homens reclamando da falta de pudor das mulheres do que mulheres reclamando que os homens estão se vestindo mal. Isso é um fato. Então, por isso, eu vou me dirigir de modo especial às moças. Queridas moças, não percam para os homens em decência. Como é que o homem se veste? Isso aqui é uma camisa com que eu faço pilates. Olha como esta camisa é. Não sei se vai dar para mostrar aqui no celular. Dá para enxergar assim? Camisa normal, olha. Tá vendo? Camisa de malha com manga. Manga simples, olha. Não é manga comprida, mas é manga. Olha só. Aqui a gola vai até o pescoço, tá? Vai até cobre bem a barriga e as costas. Camisa normal. E eu digo, se todas as moças se cobrissem assim, mas é tão difícil, não é? A vestimenta feminina parece que fizeram alguma coisa para que mostre um pedaço da pele, tem que mostrar. Ou seja, manga geralmente não vem até aqui, infelizmente, né? Quando não é apenas uma alcinha, mas tem que ter uma manguinha por aqui ou faltando um pedacinho. Aqui a camisa não vai até a gola, ela tem que ter algum tipo de cavamento. Aqui oscila cavamento com renda, mas tem que mostrar um pedaço da pele, tem que mostrar. Nas costas tem alguma coisa que mostre. Mas além disso, às vezes mostra a barriga, às vezes a roupa é apertada, às vezes ela é transparente. Parece que é aquela sede de mostrar, eu tenho que mostrar a minha carne, eu tenho que mostrar. Coitados, não façam isso. Se os homens não fazem isso, por que vocês que são mulheres fazem? Acredite, o corpo da mulher não é menos sagrado que o do homem. Se os homens se cobrem, não percam para eles. Não digam, eu vou me cobrir menos do que meu irmão se cobre, do que o meu marido se cobre. Que isso? Valorize-se. Diga, eu não sou escrava da moda. Eu sou discípula de Maria Santíssima, imitadora dela, e o meu corpo vale muito para ficar aparecendo por aí. Eu quero que os outros vejam a minha alma para glorificarem a Deus. Não quero que o meu corpo seja ocasião de queda para os outros, porque eu não me vesti decentemente. Está entendendo? Mas façam isso com alegria, não façam isso com cara fechada de quem está usando uma roupa porque é obrigado. Não, faça com alegria. E quanto às roupas serem folgadas, de fato vocês devem ter percebido que durante séculos, ou para não dizer milênios, as mulheres sempre usavam roupas folgadas, né? Vestidos, saias, coisas longas, o que nós chamamos de roupas talares. Talar vem de talos, que quer dizer tornozelo, uma roupa comprida. Agora, de uns tempos para cá, bem recentemente, as mulheres passaram a usar também roupas estreitas, em particular as calças compridas, que antes eram reservadas aos homens. Dá para usar a calça comprida? Dá. Só tem um probleminha anatômico. As mulheres, por serem preparadas para ser mães, elas têm a cintura mais larga.
os ossos da bacia não são tão estreitos como o do homem. E além dos ossos, tem depois uma camada de carne, de músculo, de modo que, para que uma calça ficasse decente, deveria ser uma calça bem folgada. E é difícil encontrar. É muito difícil. É possível, mas é difícil. Agora, uma calça que nunca fica folgada é a calça jeans. Essa aí não tem jeito. Calça jeans em mulher ou fica apertada ou apertadíssima. Não adianta tentar se enganar. É assim mesmo. E, aliás, convenhamos, quando você vê uma pessoa usando essa calça, se for homem não tem problema, porque ela fica bem folgada, né? Geralmente, a não ser que ele use de propósito para ficar apertada. Mas se você vê uma moça, uma menina, às vezes até uma senhora, uma mãe de família usando uma calça jeans assim, não dá uma impressão de que essa roupa está apertadíssima, que deve estar até incomodando a ela, além de ser indecente. Não dá uma impressão assim de desconforto? Será que ela foi condenada a usar essa coisa? Parece uma armadura, uma coisa assim forçada. Alguém impôs isso a ela. Não deve ser nem confortável, muito menos belo. Então, embora possa haver calças compridas decentes por serem folgadas, uma coisa é certa: as mulheres sabem, na hora de se casar, que elas procuram um vestido. Não existe calça de noiva, existe? Existe vestido de noiva. Naquela hora ela se lembra que ela é mulher. E ela sabe, nossa, o vestido se adapta tão bem ao meu corpo que eu vou usar. Fica bonito, e fica mesmo. O vestido, a saia, não é apenas elegante e decente, é bonito. Fica bonito. Imagine como Nossa Senhora se veste, como as santas se vestiram, né? É uma coisa que tem um fundamento cultural, sim, claro, mas também tem fundamento natural. Então vale a pena a gente estimular este hábito, porque ele é um bom hábito. E aqui na nossa casa, quando a gente abriga gestantes, as gestantes vêm dos mais, como se diz, dos mais diferentes, das mais diferentes origens. E a gente não vai exigir que elas vistam roupas decentes, porque elas não têm roupa decente. A gente tem que oferecer para elas. Para que todas fiquem contentes, ninguém reclame uma da outra, todas vão se vestir de saia ou de vestido. Ê, que coisa boa! E assim, quando são freiras que vão cuidar delas, as freiras sempre se vestem bem, né? Se forem voluntárias leigas, aí nós pedimos o cuidado de que também elas, as voluntárias, usem roupas assim, exemplares, para poder a gente exigir isso das hóspedes, não é? Então, se alguma das que estiverem participando desta live um dia vier trabalhar na nossa casa para socorrer gestantes, para ajudá-las, né? Acostume-se desde já a usar uma roupa comprida, seja uma saia, seja um vestido. Ah, um detalhe. Uma saia ou um vestido, para ser decente, ela tem que cobrir o joelho, mesmo na posição sentada. Confere? Se cobre o joelho de pé, mas sentada não cobre, está faltando acrescentar um pouquinho mais na barra da saia, tá certo? É assim que a gente tenta ensinar. Porque é muito pouco fazer com que uma mulher deixe de praticar aborto. As que vêm para cá porque deixaram de fazer aborto, elas engravidaram quase 100% das vezes porque pecaram contra a castidade, né? E pecaram porque não deram importância nem valor ao seu próprio corpo. Elas têm que aprender isso, gente. E aqui nesta casa a gente vai ensinar isso para ela. A gente vai falar sobre catecismo, vai falar sobre Nossa Senhora, sobre a Eucaristia, e vai falar também sobre a modéstia, sobre o pudor. Tudo isso é importante. Então, se houver alguma de vocês com a boa intenção, de vir aqui para nos ajudar, prepare-se espiritualmente,
enchendo de amor o coração, mas não se esqueça de preparar-se também exteriormente. O exterior, ele é secundário, mas não é dispensável. Não basta ser, é preciso parecer. E não basta não ser, é preciso também não parecer, certo? Então, a nossa casa, que ela é tão grande, né, em capacidade para abrigar gestantes, e que foi uma coisa que caiu do céu assim para evitar que as meninas em desespero façam aborto, esta casa que nós queríamos ter acolhido a moça, a menina K, lá de São Mateus, Espírito Santo, mas infelizmente não quiseram que nós entrássemos em contato com ela. O Conselho Tutelar se fechou a nossa oferta, porque nós já atendemos tantos casos como o dela. A nossa casa, que está tão aberta para acolher essas pessoas, precisa que vocês nos ofereçam tais pessoas e que haja algumas que se ofereçam para nos ajudar com tais moças, né? Não é um trabalho qualquer, é o trabalho mais importante do mundo, assim dizia São João Paulo II ao padre Paul Marx. Paul Marx é o fundador da Human Life International. Você está fazendo o trabalho mais importante do mundo. Assim disse ele. Vocês já viram algum papa fazer um elogio desses a algum trabalho? Pois é, venha fazer conosco o trabalho mais importante do mundo. Venha salvar vidas. A vida física, sim, porque o aborto é uma maldição. Venha livrar o Brasil da maldição do aborto pelo coração imaculado de Maria. Mas venha também dar a essas mães a vida sobrenatural da graça. Venha ajudar-nos a batizar os seus filhos, né? Venha dar instrução religiosa para elas. Venha mudá-las por dentro, porque isso é muito mais importante. Nós não estamos aqui apenas como bombeiro atrás do fogo. Nós estamos querendo mudar uma geração. Queremos renovar as famílias, renovar o senso da maternidade, o senso do respeito à vida, o desejo de nós vermos a Deus face a face. Essa esperança, que não é uma certa esperança, é uma esperança certa de que nós um dia veremos a Deus. Tudo isso a gente quer mostrar para essas moças. E algumas delas não sabem nada além de uma casa de prostituição, além de um encontro com adultério, além de companheiros eventuais. Elas não sabem nada de coisa nenhuma, porque nunca ouviram falar disso. E nós temos que falar, não só falar, dar o exemplo. Porque as palavras convencem, mas o exemplo fala mais do que as palavras. Portanto, gente, sejamos puros. Quer conhecer mais? Leia esse livrinho aqui, Descobrindo a Castidade, tá? Você pode baixá-lo em PDF, se quiser comprar também, é muito baratinho, mas não precisa, pode ler em PDF. Esse aqui, que é a Clínica do Coração, vocês só devem encontrar talvez no sebo, né? Esse folhetinho aqui é sobre o namoro, vocês têm também na página do Provida em PDF, tá? E esse folhetinho aqui, que é o das 3 Ave-Marias, que fala para pedir a Maria nos dar um coração puro como o dela, com aquela oração que eu rezo todo dia, né, de manhã e de noite, e o que eu recomendo que vocês façam. Tudo isso está para baixar na página providanapolis.org.br. Então, gente, é um tema que me encanta, a pureza. E eu espero que encante a vocês também. E que vocês, puros, praticando a pureza, encantem o mundo. E que o mundo venha glorificar a Deus por termos uma geração de castos. Uma geração que ao contrário da anterior, que foi corroída pelo rock, pelas drogas, por essas coisas horríveis que o mundo veio oferecer, que seja uma geração com os olhos brilhantes, desejosos de ver a Deus. É isso que a gente tem que fazer. Enquanto a gente não mudar o homem por dentro, pouco vai adiantar mudarmos apenas as leis, mudarmos o governo. Temos que mudar quem nós somos. Tá bom, gente? Então, vamos encerrar esta nossa live, já faltam só 30 segundos, tá? O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.